Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Óbvio. Eu sou o Lucas. Eu sou Maria Clara. Eu sou Vinícius. E hoje vamos falar um pouco sobre criptomoedas. Vamos ser seus apresentadores hoje e primeiro vamos começar falando sobre o que são criptomoedas. Criptomoedas são, resumidamente, moedas digitais que estão no meio virtual e que não possuem nenhuma sede regulamentadora. O que seria essa sede regulamentadora? Seriam empresas, governos, alguns países, bancos. Uma criptomoeda não possui essa sede regulamentadora. E já que ela é uma moeda virtual, como ela se difere, por exemplo, do Pix, que a gente usa aqui no Brasil, né? O Pix geralmente é utilizado por grandes empresas, como, por exemplo, o Banco Inter, o Nubank. E tem mais alguns antigos, né? Como o Banco do Brasil, o Santander. Alguns antigos que se aderiram a essa nova tecnologia, né? Mas é justamente essa a diferença que elas têm com a criptomoeda. Porque a criptomoeda não possui essa sede regulamentadora. Bom, as primeiras ideias sobre dinheiro eletrônico surgiram na década de 80. Mas só a partir de 2008 e 2009, quando teve uma queda no financeiro dos Estados Unidos, um grupo de pessoas que preferiram ficar anônimas se autodeclamavam Satoshi Nakamoto. Principalmente no início foi usado bem experimental, só que com o surgimento da Ethereum, em 2015, ficou mais popularizado. E lembrando que a Ethereum ela é a segunda criptomoeda mais popular, só atrás do Bitcoin. O Bitcoin, geralmente muitas pessoas confundem Bitcoin com criptomoeda. A Ethereum ela não é só uma criptomoeda, ela é também uma plataforma digital. Também lembrando sobre as NFTs, Neymar já gastou 6 milhões de reais para comprar uma e hoje em dia não passa de 400 mil reais. Que elas são uma nova tipo de tecnologia, né? Que surgiu depois do Bitcoin. São semelhantes às Bitcoins na questão de serem um ativo não tocável. E NFT significa justamente isso, ativo não tocável. Vamos falar um pouco agora sobre o sistema de segurança dessas Bitcoins não, dessas criptomoedas, perdão, que são conhecidas também como blockchain. Blockchain, numa forma resumida, como posso explicar? Imagine uma transação entre eu e Vinícius, certo? Eu mandei 12 Bitcoins para Vinícius. Tá rico, né? Um Bitcoin hoje está valendo 600 Quase mil. 700 mil. Quase 700 mil. Muita coisa. Reais, tá? Não é 600 dólares, não. Essas criptomoedas vão ficar armazenadas num lugar chamado carteira digital. Nessa carteira tem uma senha que, se você perder, sinto muito. Perdeu tudo. É um código, né? Se você não conseguir lembrar dessa senha, não tem forma nenhuma de você conseguir essa senha de volta. Não tem aquela opçãozinha que geralmente aparece esqueceu essa senha. Não existe isso. Não tem. E cada Bitcoin dentro dessa carteira tem como se fosse um ID. O que seria ID? Seria uma identidade. Como se fosse um documento. Como a gente tem no nosso RG, certo? Cada Bitcoin tem a sua. Então, as 12 Bitcoins de Vinícius, cada uma vai ter um ID diferente. Isso é bom por quê? Porque dificulta muito na hora de clonar ou fraudar alguma criptomoeda, certo? E lembrando também que a Ethereum e a Bitcoin não são as únicas criptomoedas. Existem outras como a Litecoin e algumas que não são tão populares. Por que eu entrei nessa questão de popularidade? Para algo valorizar no mercado, você precisa que ela tenha visibilidade. Para ser visível, você tem que mostrar às pessoas, gerar popularidade. Quanto mais popular, quanto mais pessoas verem, consequentemente, mais pessoas vão comprar. E quanto mais pessoas comprarem, mais o preço vai subir. Por que o Bitcoin tem esse preço hoje em dia? Bom, ela foi a primeira, foi a original. Então, a que a gente mais conhece, como eu tinha falado, algumas pessoas chegam até a confundir criptomoeda com Bitcoin. E hoje, graças à quantidade de gente comprando,
ela chegou a esse valor absurdo de 600 mil reais. Ah, também teve o caso do ex-presidente, atual presidente da Argentina, Javier Milei, o qual aplicou um golpe no país todo, publicando no X, o antigo Twitter, para comprar, Sempre fiz. para comprar uma criptomoeda que ele criou. Ele publicou e, algum momento depois, um grupo pegou esse dinheiro, 90 milhões de dólares, e esse dinheiro foi embora, sumiu. Sumiu. Ele fez uso foi de uma meme coin, não foi? Foi. As meme coins fazem muito uso da popularidade que eu falei. Afinal, elas são justamente criptomoedas que são baseadas em memes. Né? Em memes virais, principalmente a Doge, né? A Doge foi uma das mais conhecidas aí, que é a imagem de um cachorro que antigamente era bastante viral. Tem até jogos com isso, eu não sei como conseguir fazer jogos com isso. Indo agora um pouco para a parte de problemas com O uso, né? com o uso. Eu disse lá no início que era uma transação descentralizada e também é anônima. Anônima em que sentido? Vinícius, vamos supor que ele é uma empresa, um banco. Se eu estou fazendo uma transação de Bitcoin, por exemplo, Bitcoin, com Maria Clara. A gente trocou alguns Bitcoins, Sim. mas nada disso é revelado. Quem comprou, com a quantidade, não é revelado. Fica anônimo. Fica anônimo. Como a gente falou antes. E essa questão de anonimidade é importante por quê? Porque não é só pessoas de bem que é anônimo. Que utilizam, né? Então, alguns bandidos, alguns terroristas, alguns ladrões podem... Usar para meios ilícitos, né? Por exemplo, lavagem de dinheiro. Ali, por exemplo, um banco, assaltar no banco, ali na esquina. Foram ali, entrar no banco, assaltar. Beleza. Roubaram todo o dinheiro, 300 mil, roubaram. Eles não podem botar esse lugar num banco, não podem colocar, não podem usar normal. Porque senão vão descobrir de onde veio. Uhum. Aí vai complicar para deles, né? Aí, eles podem fazer o seguinte. Eu acho que eu vou estar ensinando um pouco a como lavar dinheiro aqui, viu? Vixe. Eles poderiam usar esse dinheiro do banco para comprar Bitcoin. Bitcoin não é rastreável. Então, complica muito mais na hora de... A polícia, né? Encontrar... Mas geralmente são pegos no ato, graças a Deus. Então, não temos muito esse problema. Outro caso, tipo, que é uma coisa ruim desse Bitcoin, das criptomoedas, são o uso de energia para quando você vai fazer a transição, né? Sim, afinal, principalmente quando energias não renováveis, tá? Sim. Energias fósseis, por exemplo, como Carvão, geotérmicas, petróleo. Isso polui muito o meio ambiente, prejudicando fauna, flora e diversas espécies endêmicas também. Por que precisa de tanta energia assim? Porque são supercomputadores fazendo cálculos na hora de minerar esse Bitcoin. E esses supercomputadores precisam de muita energia para funcionar. Então, acaba gerando impactos assim também. Entendeu? Mas tem uma questão também que você falou do presidente, não foi? Sim. Rapaz, veio um caso agora na mente que, sinceramente, eu acho que o ser humano é um pouquinho burro. Vocês vão entender o porquê. Lembra do caso do menino? Ele conseguiu enganar 3 vezes. E as pessoas caíram 3 vezes, gente. Tu lembra como é que foi? Eu lembro. Ele começou criando uma criptomoeda. Qual é o nome mesmo? Rug pull, que é praticamente puxar o tapete. Aí, já começa assim. Já começa bem. O nome já começa errado. Um dia que é justamente puxar o tapete. Já começa assim. Essa primeira moeda começou valendo. Ficou valendo 20 mil dólares. Já é muito? Ele já começou um valor inicial já alto. Muito alto. Para um jovem já fazendo dinheiro, mais que nós. E puxou o tapete, como diz o nome. 3 vezes, gente. Puxou o tapete, enganou todo mundo, pegou todo o dinheiro. E descobriram ele? Não, né? Descobriram. Descobriu. Ah,
Descobriram ele. Aí sabe o que ele fez? Ah, Criou outra. 3 vezes. Qual era o nome? Sorry. Desculpa. Sorry. Aí ele fez o quê? Puxou o tapete de novo. E Enfim. teve mais uma também. Foi a Gen Z. Acho que foi essa, né? Gen Z. É, Gen Z. Foi que com isso ele conseguiu faturar. Foi quanto? Falou? 170 mil dólares. 170 mil dólares. Agora bota em real pra ver quanto é que fica. Eu não vou fazer esse cálculo agora, não. Outra coisa das criptomoedas é que elas podem ser uma moeda descentralizada, mas você, quando compra, continua precisando de uma corretora para administrar, né? Acaba centralizando um pouco mais. Mas Você a ideia forma uma inicial. instituição, né? A ideia inicial é delas serem descentralizadas, mas essas instituições, as corretoras, acabam centralizando um pouco mais. Como a Coinbase. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pode fazer. Vocês comprariam um Bitcoin? Se você tiver dinheiro, Com dinheiro, sim. Quanto é que tá o valor do Bitcoin? 600 mil. 631.185 É. reais. E lembrando também dos telespectadores que Bitcoin não é simplesmente uma moeda com esse valor. É um investimento. É como se fosse a Bolsa de Valores. Eu acho que alguns de vocês já investiram na Bolsa de Valores. Eu nunca, pessoalmente. É porque eu tenho medo de perder mesmo. Porque eu sou burro pra esse negócio. Como se você tivesse dinheiro suficiente para investir, né? né? isso. Fica assim também, né? Somos pobres. Aí, a questão dessa criptomoeda, qualquer criptomoeda, tá? Não é só o Bitcoin, então falando do Bitcoin aqui porque ela é a principal, mais conhecida, fica mais fácil de entender. Mas qualquer criptomoeda é a questão de investimento. Então, fica de responsabilidade da pessoa que investiu. Comprar Porque- quando tá em baixa e vender quando tá em alta, né? Muitos empresários fazem isso porque vamos supor que o preço caiu. Beleza, tá em 600 mil hoje, vamos supor que ela caiu para 200 mil? 200 mil. O empresário ganha sucesso, vai analisar a situação. Se ele vê que a queda não foi tão Drástica. drástica assim, que tem possibilidade de subir de novo, ele vai investir naquele momento alguns milhões, se ele for confiante. E possivelmente, caso a moeda suba de novo, ele vai ganhar uma bolada, né? Você vai. Um novo milionário aí. Muitas pessoas hoje em dia estão ficando milionárias com Bitcoin, com Bolsa de Valores, esses investimentos em empresas. Então, um aviso para vocês. Tomem cuidado quando for investir, por favor. Pra não cair no golpe 3 vezes. O ser humano é burro demais, velho. Na moral, deu três vezes. Então é isso, né? Bom, Tenham cuidado. Tenham investir. cuidado, por favor, quando investir. E uma dica que eu dou também quando estiver super valorizada a moeda, não invistam, porque tem chance dela cair e ser uma queda Drasticamente, muito brusca. Por exemplo, se você for analisar os gráficos do Bitcoin agora, vai ver que lá um tempinho atrás ela teve uma queda. E agora tá alta subindo de de novo, tá em alta. Eu não lembro muito bem qual era o valor em queda, mas eu acho que era em torno de... Como é o nome? Acho que era uns 300 mil. 300. E hoje está em 600 mil. Então eu invisto mais quando ela está embaixo. Para quando ela subir de novo, vocês ganharem na bolada. Mas por favor, de novo, tenham cuidado com esse negócio. Porque pode acabar vocês sendo enganado. Pode acabar vocês não investirem direito. Porque muitas pessoas se acham investidores e acabam apostando. Tá gostando. Acabam investindo errado, na hora errada, e acabam perdendo tudo. Então, por exemplo, a casa de aposta, por exemplo. Que você aposta tudo, mas não tem certeza, sabe? Você aposta na emoção. Então não faça isso, não invista na emoção. Seja consciente. E estamos falando por aqui. Foi um resumo rápido de criptomoedas. Por favor, tenham cuidado. Não caiam em golpes como uns burros que caem 3 vezes no meu golpe. Indignado com esse negócio. E tchau. Tchau. É isso. Tchau.